Arrependei-vos, portanto, e retornai, para serem removidos os vossos pecados, para que venham da face do Senhor tempos de refrigério, e envie Jesus Cristo, previamente designado para vós, a quem é necessário o céu receber até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais falou Deus pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Moisés, de fato, disse: O Senhor, vosso Deus, suscitará para vós, dentre os vossos irmãos, um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E será que toda alma que não ouvir aquele profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e filhos da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as pátrias da terra. Tendo Deus ressuscitado seu Filho, o enviou primeiramente a vós, abençoando-vos, na medida em que cada um afastar-se das suas maldades. Pedro e João diante do sinédrio. Enquanto eles falavam ao povo, aproximaram-se deles os sacerdotes, o comandante da guarda do templo e os saduceus, exauridos por eles ensinarem ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. Lançaram as mãos sobre eles e os colocaram em custódia até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, tornando-se o número de varões aproximadamente 5.000. E aconteceu, no dia seguinte, de estarem reunidos em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos quanto eram da linhagem do sumo sacerdote. Colocando-os de pé, no meio deles, investigaram: Com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse para eles: Autoridades do povo e anciãos, se hoje nós somos interrogados sobre um benefício feito a um homem enfermo, por quem ele foi salvo, tomai conhecimento, todos vós e todo o povo de Israel. Foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ergueu dentre os mortos, neste nome, este homem se apresenta curado diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra desprezada por vós, os edificadores, o que se tornou cabeça de ângulo. E não há salvação em nenhum outro, pois não há nenhum outro nome sob o céu que tenha sido dado aos homens, no qual é necessário nós sermos salvos. Ao verem a franqueza de Pedro e de João, e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, maravilhavam-se, reconhecendo que eles estiveram com Jesus. Vendo o homem que fora curado de pé com eles, nada tinham a contestar. Depois de ordenar que eles saíssem do sinédrio, deliberavam entre si, dizendo: Que faremos a estes homens? Pois, de fato, é visível a todos os habitantes de Jerusalém que foi realizado por eles um sinal notório, e não podemos negar.
Mas para que isso não se espalhe ainda mais entre o povo, ameacemos a eles, para não mais falarem sobre este nome a nenhum outro homem. Chamando-os, ordenaram-lhes terminantemente não falar nem ensinar em nome de Jesus. Em resposta, porém, Pedro e João disseram para eles: Julgai se é justo, diante de Deus, ouvir mais a vós do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Após eles fazerem mais ameaças, os soltaram, não encontrando como castigá-los por causa do povo, já que todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Pois o homem em quem se realizou este sinal de cura tinha mais de 40 anos. Oração dos apóstolos na perseguição. Depois de serem soltos, foram para os seus e relataram tudo quanto disseram para eles os sumos sacerdotes e anciãos. Ao ouvirem isso, unânimes, ergueram a voz a Deus e disseram: Soberano, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e todas as coisas que há neles, que disseste, através do Espírito Santo, pela boca de Davi, nosso pai, teu filho, por que razão nações relincharam e povos se ocuparam com coisas vãs? Apresentaram-se os reis da terra e as autoridades reuniram-se em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Pois, na verdade, Herodes e Pôncio Pilatos, com nações e povos de Israel, reuniram-se nesta cidade contra o teu santo Filho, Jesus, o qual ungiste, para fazer tudo quanto a tua mão e o teu desígnio predeterminou ocorrer. Agora, Senhor, contempla as ameaças deles e concede a teus servos falar a tua palavra com toda franqueza, enquanto estendes a tua mão para curar e realizar sinais e prodígios, através do nome do teu santo Filho, Jesus. E, tendo eles orado, foi abalado o lugar em que estavam reunidos. Todos se encheram do Espírito Santo e falavam a palavra de Deus com franqueza. Por Emmanuel. No culto à prece. Todos lançamos, em torno de nós, forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também, o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe.
para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual por meio do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Fonte Viva, FEB Editora, capítulo 149. A prece recompõe. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo órbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se, metódicos, no trabalho renovador. Assim também, na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito, no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas, invariavelmente, é prodigioso poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força, imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos à vida superior. Vinha de Luz, FEB Editora, capítulo 98. Nota de rodapé. Texto publicado em A Luz da Oração, Editora O Clarim,
capítulo 5. A meditação sobre a prece. A prece recompõe com pequenas alterações. FEB Editora. As referências encontram-se nos links da descrição. Obrigado.